Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E hoje, na bancada dos facilitadores, sou José Nilson e Wilson Trindade. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. Boa noite. Então a gente vai dar sequência aqui na nossa leitura. Nós hoje continuamos na questão de número 279. Então os profetas hebraicos representavam o papel de sacerdotes dos crentes da lei? E a resposta de Emmanuel: em todos os tempos houve a mais funda diferença entre o sacerdócio e o profetismo. Os antigos profetas de Israel nunca se caracterizaram por qualquer expressão de servilismo às convenções sociais e aos interesses econômicos, tão ao gosto do sacerdócio organizado em todas as eras e em todos os lugares. Extremamente dedicados ao esforço próprio, não viviam do altar de sua fé, mas do trabalho edificante, fosse na indumentária dos escravos oprimidos ou no insulamento do deserto que as suas aspirações religiosas sabiam povoar de um santo dinamismo construtivo. Você vê, porque aqueles que chamam profetas, lá do Velho Testamento, eram médios, eram todos médios. E eles tinham um trabalho muito importante para fazer. Primeiro, Israel, como a região que era porque você vê no livro Caminho da Luz, ele fala o problema da China, de Israel, não é? Da Índia. O problema de Israel é muito importante, esse núcleo que ele faz. E ali, ali os missionários, eles eram missionários, você vê que todos eles iam falando no Messias que vai vir. O Messias vai vir, será a última palavra. E estava implantando ali a ideia de Deus único na Terra como país. Então, todos eram missionários, eram espíritos de muita evolução. Já não eram espíritos puros, mas de muita evolução. Você vê o Elias como um grande médium, que depois ele vai reencarnar como João Batista, mas você vê que o Elias no tabu aparece para Jesus, o Elias como o grande médium, mas porque ele teve várias encarnações como médios aí nessa fase. Mas você vai ver também o Moisés aparece no tabu como legislador, a marca. Então esses camaradas eram muito honestos e eles vinham com a ideia de Deus muito forte dele, então eles não tinham interesse. Você vê, tinha deles que era simples, já vivia numa simplicidade imensa, não tinha interesses de dinheiro, de poder. Eles enfrentavam reis lá, enfrentavam os reis, vinham, porque eles vinham para implantar. Então naquela época era muito difícil. Muito difícil. Imagina um Moisés vem chamar a atenção das leis para mudar costumes. Não é fácil você mudar costumes. Então ele tinha que ter uma imposição, mas ao mesmo tempo uma posição com sabedoria, porque essa mudança de costume ia abrir brecha para Jesus chegar. E Jesus chega e vai dizer, olha, os costumes têm que ir nessa direção agora, na direção de Deus, do amor. E é difícil implantar, por isso que... E o Espiritismo chega de novo para ajudar a mudar o costume, porque vai relembrar o Jesus. Então o Espiritismo chega e vai trazer essas mudanças, igual como tinha lá na época, no passado, na época de Jesus. Os judeus ortodoxos, que vivia da religião, esses
foi contra Jesus, mas também os gregos lá materialistas também contra Jesus, o materialismo. O espiritismo chega de novo, o materialismo é contra o espiritismo e os religiosos ortodoxos na religiosidade da sua religião também contra o espiritismo. Mudar costume não é coisa fácil, mas esses espíritos eram missionários. Uma dúvida agora aqui, tá? O Alessandro até sabe esclarecer a gente. Ele fala aqui, trocando em miúdos, que os profetas, né, da antiguidade, eles trabalhavam para o seu sustento. Ele faz aqui uma comparação que os profetas atuais, os padres, vamos falar a Igreja Católica, cobra o dízimo, né, cobra o imposto do povo para receber, assim como na época lá de Caifás. Quando é que aconteceu essa transformação? Porque na época de Moisés, a gente não vê isso daí, a gente vê eles sendo bem humildes e trabalhando. O próprio exemplo de Paulo, né, tecelão, né, fazendo ali, trabalhando para ter o seu sustento. Quando é que aconteceu essa inversão de chave aí para começar essa cobrança da igreja ou da religião em si, vamos falar assim? Dá a impressão que é Constantino, né, o imperador que vai criar a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando ele quer unir os dois impérios romanos, né, do Ocidente e do Oriente, esse imperador ele vai colocar as ideias suas, pessoais, no cristianismo, né? Depois do século 13, eu acho que é 360 e pouco, né, que aparece ele. Então a gente vê essa influência de ideias dogmáticas nas palavras do Mestre Jesus, porque todos os apóstolos, como você bem lembrou, e depois os seguidores trabalhavam, né? Então vem Lutero até para mostrar isso, porque são homens assim de conhecedores da Bíblia, como foi a citação do Sr. José Nilson, eles sabiam que na essência os profetas viviam do seu suor, né? E não do suor de um povo, né? Então Martim Lutero, um homem evidentemente muito culto, vai já chamar a atenção, né, de olha, a igreja vocês desvirtuar, não precisava ir por esse caminho, os padres podem trabalhar, tanto é que hoje os pastores trabalham, né? Então já dá para mostrar uma diferença entre o padre e os pastores. A gente vê isso também quando São Francisco de Assis, né, que ele tenta, né, ele consegue implantar a ordem dele, né, da pobreza, da caridade. E quanto foi difícil naquele momento o atual Papa compreender, entender e aceitar e depois autorizar, né? A gente vê que ele teve aquele sonho, um sonho revelador e um sonho até de aviso para que ele pudesse ver na figura ali de Francisco de Assis, talvez o salvador da Igreja Católica, né? E para permitir que aquela ordem de pobreza, que às vistas dele era uma miséria, que não ia, talvez até ele tenha autorizado porque ele achou isso não vai para frente, porque não vai ter como subsidiar, né? E realmente ele, enquanto Francisco de Assis estava à frente, a ordem funcionou muito bem. Depois a gente vê, né, quando ele se afasta por um tempo que ele retorna, a gente vê que os seguidores dele dão uma deturpada na mensagem dele, e quando ele volta ele já percebe que eles já começaram a arrecadar fundos, a viver na opulência como a igreja mesmo vivia. O quanto é difícil para o homem se libertar dessa parte material, né? Porque o homem, no seu interesse ainda, no seu egoísmo, ele pega, por exemplo, vamos falar agora do Evangelho, que está o Evangelho. Ele cria um Evangelho de mel. De mel. Então, de mel. De mel, porque ele faz a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, ele vai criando coisa para justificar isso. Não, estou dentro da teologia. Ele faz um arranjo para mostrar que tá aí, Deus quer a riqueza, né? Mas Jesus veio, Jesus dizia, não tenho nenhuma pedra para descansar. Não é que ele está defendendo a pobreza, mas ele precisa ter cuidado. Então, as pessoas que tiver querendo o dinheiro para ele, é diferente, porque às vezes tem instituição que pega o dinheiro, mas ela porque está fazendo obras sociais, não vejo nada demais, fazer o templo, mas tem gente que está pegando para ele. Tem líder religioso que está comprando fazendas boas, tem aviões, entendeu? Mas é dele, é preciso ter cuidado. É como diz, Evangelho de mel. De mel, e o Evangelho de mel não é o que Jesus disse, olha, você cada qual pegue a sua cruz e siga. Jesus não está prometendo facilidade para ninguém, não. Ele está dizendo que vai ser ajudado, que a pessoa ir no caminho não vai faltar ajuda, a mão de Deus está o tempo todo ajudando, mas está dizendo que ele às vezes precisa passar por experiências. Não vai ser fácil, né? Não é fácil. Por isso que o Allan Kardec, quando chega a obra, chamando a atenção desse entendimento.
Entendimento, inclusive, do dinheiro e do poder, como é muito perigoso. Você pega um Chico, dos centros espíritas, Chico nunca ocupou cargo nenhum. Você veja, olha, poder zero, cargo nenhum. E o Chico, com aquela capacidade, não, porque para não dar chance mesmo. Para não dar chance do ego explodir. No caso do Chico não explodir, mas nós precisamos sempre ter cuidado, não perder de vista Jesus. E o Kardec na direção, o próprio Kardec vivia uma vida muito simples, era simples. O dinheirinho dele era pequenininho, o dinheirinho do Chico, coitadinho, um trocadinho de nada. O dinheiro do Divaldo lá é um trocadinho de nada. Mas faz o trabalho. Verdade. Então, vamos lá, pergunta 280. A resposta é longa, hein? Uma página inteira. Hein? Os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas experiências, novas expressões de luz para o futuro da humanidade? Então está falando aqui, em outras palavras, estão reencarnando de novo, né? E a resposta: em tempo algum, as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. Nem sempre a palavra da profecia poderá ser trazida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos. Contudo, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco incessantemente, impulsionando-vos à evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito em matéria de revelações religiosas. Todavia, agem nos setores da ciência e da filosofia, da literatura e da arte, levantando-vos o pensamento abatido para as maravilhosas construções espirituais do porvir. Igualmente, é certo que os missionários novos não encontraram o deserto de figueiras bravas, onde os seus predecessores se nutriam apenas de gafanhotos e de mel selvagem, mas ainda são obrigados a viver no deserto das cidades tumultuosas, entre corações indiferentes e incompreensíveis, cercados pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos, que muitas vezes lhes impõe o pelourinho e o sacrifício. O amor de Jesus, todavia, é seiva divina que lhes alimenta a fibra de trabalho e realização. E sob as bênçãos generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo, distribuindo a luz do Senhor pelas estradas sombrias. Nossa, bonito, hein? Ele deu uma dica para todos nós, ó, não necessariamente vem no lado religioso, né? Eles aproveitam o talento deles, só que em outras áreas, quando eu falei, ó, ciência, né? As artes, literatura, a própria música, com certeza. Né? Então, o Emmanuel, em 1941, está dando dica, ó, vocês às vezes estão procurando esses notáveis representantes, trabalhadores do Cristo numa área só, que é a religião, dentro aí do centro espírita, vamos dizer assim. Mas cuidado, eles estão em outras áreas para alavancar. Às vezes vem, por exemplo, o Mendel, que é da genética, ele era padre, monge. Você vê aqui, o daqui de Santos, o Bartolomeu Dias, era padre, que trabalhando nesse balão. Então você veja. Da aviação. Então, às vezes, os camaradas vêm por caminhos. O Pascoal era jesuíta, ele foi jesuíta, mas ele é considerado um marco na física. Com 12 anos, ele lançou um trabalho da óptica que até hoje é usado pelos cientistas. Você veja, com 12 anos, ele lançou um trabalho desse, ele veio como cientista. Nós temos muitos padres que eram músicos, grandes músicos, não é música assim popular, músico mesmo de música clássica. Então você vê, eles usam, porque depende das possibilidades ou precisão, porque eles são aqueles camaradas que o povo diz, é Severino lá que está pronto para qualquer obra. O cara diz, Jesus diz, eu preciso de você
Tá bom, tá jóia. O que é que o senhor quer? Eu quero que você... Igual aqueles jogadores que estão no banco, lá na regra 3, está sentado no banco, e o técnico diz, ó, o goleiro foi expulso e agora não tem jeito, não dá para botar outro, mas já contra os outros, você veste a camisa do goleiro e joga lá no goleiro. Pelé jogou muitas vezes no gol. Você entendeu? O camarada está lá. Ele diz, eu quero que você é atacante, mas você vai ser defesa agora. O time está atacando, você vai ficar lá embaixo. E o centroavante vem lá para... Então, no mundo espiritual, eu acredito que Jesus, para aqueles que já estão preparados, ele diz, olha, eu preciso de você, mas em tal local. E ele vai. E geralmente executa o trabalho. Porque eles normalmente têm muito preparo, são espíritos preparados. Me lembrei agora naquela pleiade de espíritos, quando Jesus faz a convocação para o seu apóstolo, que ele fala ali na descrição, apóstolo mais querido, João Evangelista, reencarnar como Francisco de Assis, e ele aceita, mas ele fala para ele, tu irás, mas no entanto não irás sozinho, contigo encarnarão mais 200. E é o que ele fala aqui, que às vezes a gente espera um espírito que fique reencarnando, um espírito missionário, mas ele fala, na verdade é um conjunto, né, uma pleiade de espíritos que inspiram essas novas ideias, esses novos conceitos que vão vir, e ele fala aqui, na arte, na ciência, na música, na própria religião, onde a gente fica na maior expectativa, às vezes, de ter uma pessoa, mas aí ele, quando o Francisco de Assis vai reencarnar, alguns reencarnam um pouco antes, outros juntos com ele para colaborar e outros depois para dar continuidade, para continuar. Então é sempre um conjunto da obra, né? A gente vê ali só o Roberto Carlos cantando, mas o que seria do Roberto Carlos se não fosse aquela orquestra, aquele grupo dele que acompanha, aquele maestro que acompanha ele há 40 anos tocando ali, que já conhece ele pelo piscar de olhos, então, né? Você vê 200 encarnados. E quantos do outro lado? Ficam porque lá, né? Cada encarnado daquele, no mínimo, tem um mentor de cada um. Olha, já 200. Mas tem mais pessoas, a maioria está do outro lado. Então você vê Jesus, quando vê, ela é legiões de espíritos angelicais acompanhando Jesus. Legiões há milhares de espíritos. Então você imagina, quando vem um cientista, você vem o Alberto Einstein, a quantidade de gente que encarna para ajudá-lo, e do outro lado, um grupo. Porque o cara sozinho não faz o trabalho. Se cada um de nós, qualquer besteirinha do bem, bobaginha de nada que fizer, teve ajuda, e às vezes de mais de um espírito. Para nós que somos espíritos que estamos pisados na lama ainda, tem isso. Imagine para esses grandes missionários o que é que vem. O cara não vem, não é pouca gente não. Imagine o Kardec quando veio, o que é que veio o trabalho para ele. A quantidade de espíritos ali. O mundo espiritual sabe, se não tiver isso, o cara vai falhar. Ele já sabe disso. E quando é um trabalho de precisa botar ajudar fulano, e manda o suporte em cima dele. Porque senão ele não faz. Você vê Kardec vem, reencarna. A quantidade de espíritos que já reencarnaram para implantar o trabalho. Você vê, só para deslocar o eixo da França para o Brasil, Chico Xavier disse que reencarnaram 20 milhões de espíritos para ajudar a implantar o espiritismo no Brasil. Dos 20 milhões, disse que 80% não quiseram nem saber do assunto, falharam. Quer dizer, 20 milhões só para um país. A coisa é muito mais séria do que a gente pode imaginar. Isso aí que o senhor falou é importante, até, o Alessandro pode até falar melhor, falar sobre o que fala nos livros de André Luiz, sobre os completistas, isso que ele falou, que poucos conseguem chegar com êxito na sua reencarnação. No livro Missionários da Luz é um momento exatamente que o benfeitor Manassés explica o termo completista. Nós nos encarregamos perante o próprio Mestre Jesus, é um contrato da nossa consciência a desempenharmos tarefas para o bem, e aí o benfeitor Manassés faz esse alerta, André Luiz, e mais tarde André Luiz até confirma esse termo completista num outro livro, se não me falha a memória, o livro Sexo e Destino, onde ele vai conhecer a colônia Almas Irmãs, muitos espíritos voltados ao campo da sexualidade, né? Assim falharam na última existência, reencarnando, preparando-se para se reeducar no campo da sexualidade, e está até a estatística ali, quantos que realmente conseguem desenvolver virtudes e não repetir os seus sentimentos egóicos. Então, 2 livros aí para quem está nos acompanhando, Missionários da Luz e Sexo e Destino, falando sobre o termo completista, né? Mas então quer dizer que, por exemplo, quando a gente vai reencarnar, a gente já
tem uns pontinhos assim que é obrigatório a gente vivenciar e realizar? Seria isso? Exatamente, Manassés, por isso que eu estou apontando ali, que eu não sei detalhes, né? Eu não sou assim como o Sr. José Nilson, craque no André Luiz, mas você lendo Missionários à Luz, o benfeitor Manassés fala que a gente tem tudo para passar de ano, vamos usar assim um termo assim da educação, mas em vigilantes, né? Por isso o alerta de Jesus, vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, mergulhado na carne, às vezes eu fico seguindo os padrões da sociedade, eu quero seguir os Césares, né? Querer servir a dois senhores, onde o convite é servir e seguir o Mestre Jesus. Professor, isso é importante porque eu escutei uma pessoa semana passada falando assim para mim, comparando dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele falou assim para mim, é muito difícil a gente ser amigo do urso e da colmeia. Ou você, né, proteger os dois, às vezes é difícil. Então é isso, muitas vezes a gente vai nesse andar da multidão, né? E aí a gente fica com a nossa visão obscurecida, tentando juntar tesouros que vão ser, que a traça vai comer, que ele fala que são perecíveis, e realmente o que vai ser inviolável, que a gente vai guardar para sempre, a gente não cultiva, né? Então, um alerta aí, procure esse capítulo aí sobre os completistas na série André Luiz. Para a gente terminar essa parte aí dos profetas, nós vamos para a pergunta 281, onde ele fala assim, ó, a leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares, como é de hábito entre muitos povos europeus, favorece a renovação dos fluidos salutares de paz na intimidade do coração e do ambiente doméstico? É um evangelho no lar, né? Leitura do Velho Testamento. Então, olha a resposta de Emmanuel. Essa leitura é sempre útil e, quando não produz a paz imediata, em vista da heterogeneidade de condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto, constitui sempre proveitosa sementeira evangélica, extensiva às entidades do plano invisível que a assistem, sendo lícito esperar, mais tarde, o seu florescimento e frutificação. Porque ali é a base, né? Ali é a base, ele está preparando. E você vai no Velho Testamento, você tem as poesias do Davi, os salmos de Davi, uma belíssimas poesias, que exaltação a Deus. Olha que missionário aquele, você vê que Jesus nasce no tronco da família de Davi. Você vai ver lá o Salomão, no Cantares dele, poesias belíssimas, a maneira dele falar e belíssima ali a maneira dele escrever. Então você vai ver aqueles profetas usando frases que é de uma sabedoria imensa, eles estão falando. Agora, eles estão trazendo ali, jogando o início ali, preparando o terreno, e Jesus é que vai completar. Então Jesus, quando chega, é como se ele abrisse o véu das pessoas que estavam no Velho Testamento para entender o que é que eles queriam dizer. E Jesus trouxe as informações, abriu o véu do Velho Testamento. Jesus chegou, o Espiritismo chega e abre o véu para as pessoas compreender os ensinamentos de Jesus. Todos dois estão abrindo o véu, faz parte. E provavelmente, na frente, sei lá, daqui a 1000 anos, vai vir trabalhos para abrir ainda o véu que o Espiritismo trouxe. Vai ter coisas mais para poder entender. Que no final vai cair tudo em Jesus, no comando dele. Mas é uma sequência. Ele vai dando o que as pessoas podem absorver. O que é que eles podiam absorver naquela época? Não tinha nada. Eles podiam falar de ciência. O próprio Jesus podia falar de física. Jesus podia falar de física quântica, isso não existia. Mas ele conhecia isso tudo, claro que ele conhecia. Tinha domínio total sobre isso. Mas não podia falar. Igual a coisa, nós hoje fala coisa, mas nós não podemos falar muito. O que é que o Espiritismo, que a gente diz, o que é que o Espiritismo fala sobre os mundos de espírito puro? Ele não diz nada, porque nós estamos ainda aqui, o pé sujo de lama, nós temos que enxugar o pé primeiro, sair da lama. Estamos na lama ainda. É verdade. Mas o que chama atenção aqui, mesmo num tempo mais passado, vamos chamar assim, a leitura do Velho Testamento, né, que, como o senhor falou, são palavras de iluminação, Davi, os Salmos.
já chamando a atenção que essa leitura edificante, essa prática de se unir na família dentro do lar, remetendo ao Evangelho no Lar, que hoje a doutrina espírita tanto fala da importância, para mudar a psicosfera do lar, porque ele fala, muitas vezes a pessoa ali pode não estar percebendo, mas ele também já chama atenção na ajuda da esfera espiritual, daquela multidão de testemunhas que Paulo alerta, que nos acompanha, que vão estar sendo beneficiadas. E a gente sabe, né, nessa conduta do Evangelho do Lar, de uma leitura edificante, o quanto que pode ser até momentaneamente, mas a gente muda uma sintonia que às vezes a gente está preso numa ideia, numa monoideia ali, que é dolorosa, prejudicial para nós e para o ambiente do lar, né? Não foi por isso que Jesus fez aquele primeiro evangelho lá na casa da sogra lá? Bem lembrado. No movimento espírita nós temos o livro Jesus no Lar, né, do benfeitor Ney Lúcio, onde mostra o capítulo 1, justamente essas conversações não edificantes por parte dos apóstolos de Jesus, e Jesus convidando a transformar as conversações em edificantes, né? Então, por favor, quem está nos acompanhando, seja fiel ao benfeitor Ney Lúcio, ao benfeitor Francisco Cândido Xavier, quem plantou e resgatou o que os profetas antigos já faziam, que é o Evangelho no Lar, é o Mestre Jesus. E quem está acompanhando o Sr. José Nilson no Diário de um Médico, tem lá o depoimento do Lindos Casos de Chico Xavier, quando o Chico Xavier vai visitar uma família de idosos. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, onde o capítulo Cacho de Bananas dá essa dica: 2 espíritos adentram a cozinha. Chico Xavier, como é um homem muito discreto, né, só percebe que um deles puxa a energia da banana e ambos vão embora. No caminho, o Chico pergunta para Emmanuel: por que aconteceu isso? Aí Emmanuel resgata a informação: estão certos nossos irmãos protestantes quando oram antes das refeições. A banana não prejudicará, mas não terá as energias necessárias, mostrando a importância do Evangelho no Lar. Então as leituras, palavras edificantes, o pensamento positivo, ele é altamente eletivo para que a gente possa receber essa energia dos nossos anjos da guarda, dos nossos espíritos protetores, esses que estão ao nosso lado tentando nos intuir para o bem sempre, né? Continua, começa o próximo capítulo? Então, dá para mais uma aí, ó. Então a gente vai entrar agora no capítulo do Evangelho, né? Que o primeiro tema desse Evangelho vai ser sobre Jesus. Então a pergunta de número 282 pergunta: se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? E a resposta: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Deixa eu ver como ele disse, precisava daquele preparo, e Jesus sabia que era assim, porque você imagina como é que o Emmanuel vai descrever ali quando aquele povo vem lá de Capela, aqueles espíritos, eles vão fazer inclusive alterações no perispíritos para aquela raça que vai ser formada, inclusive o branco vai ser formado ali, eles sofrem alterações. Então você imagina, mas eles sofrem alterações em cima do perispírito dos corpos que já estão aqui, porque eles já estão no estágio mais evoluído, precisava adaptar esses corpos, eles sofrem essas transformações. Então o Jesus chega, mas precisava desse material já deixado lá do Velho Testamento, por isso que ele manda os emissários vir preparando o terreno para ele fazer esse edifício. Como ele diz aí, o termo que ele diz, é o edifício para o homem espiritual, mas o edifício precisa da base, ninguém constrói o edifício sem a fundação. O Velho Testamento é como se fosse a fundação. Jesus faz o edifício e o Espiritismo agora chega ensinando como é que nós vamos decorar esse edifício. Diz, você botar uma luz bonita aqui, um tapete bonito. E como é que o tapete bonito? Se você se encher de amor, o tapete é bonito, a casa vai ficar assim bonita. Se você for uma pessoa de caridade, o quadro vai ficar bonito. Ele vai fazendo isto, mas o edifício está pronto. Que Jesus que aprontou. E aqueles companheiros lá fizeram a fundação desse trabalho. E aí nós não sabemos onde é que vai parar. Aonde vai parar isso?
mas nós estamos tendo a oportunidade de beber essa sabedoria que o Emmanuel está trazendo nesse livro, a sabedoria de Jesus, sobretudo, mas também não desprezar a sabedoria daqueles profetas antigos. Nós não precisamos entender, porque tem ensinamentos profundos. Você vai ver lá, o Jó é um dos profetas lá, mostrando o que é resignação, o que é confiança em Deus. Tem tudo, agradece a Deus, perde tudo, continua agradecendo a Deus e volta a mostrar a fé, a força da fé e a confiança em Deus. Ali é uma lição imensa para nós. Não cheguei no voo. É? José lá do Egito sendo vendido lá para os caras, vai lá no Egito, aquele José que foi vendido, depois ele vai ajudar toda a família, os irmãos lá, e vai se transformar num ministro pela sinceridade dele que vai trabalhando ali. Quer dizer, são lições fantásticas que nós precisamos aprender. Então, às vezes no meio espírita as pessoas querem desfazer lá do Velho Testamento. Não é bem assim. Devemos valorizar Jesus, acima de tudo, mas não podemos perder de vista que aqueles homens eram trabalhadores do Cristo, já eram trabalhadores do Cristo. O Cristo já estava agindo através deles. O interessante é que ele fala aqui que a diferença do Velho Testamento para o Evangelho de Jesus é para que a gente saia da teoria e vá para a prática. Então, isso que o senhor falou dessas personalidades aí de Jó, né, que cada um soube colocar em prática, transformar os ensinamentos em ação, que é o que o Evangelho de Jesus traz. Então ele trouxe ali diversas experiências no seu dia a dia, ali na vivência com os apóstolos e com o povo ali daquela região, sempre pegando situações corriqueiras dele. Então o pescador multiplicando peixe, ali o ato de apedrejar quem era adúltero, e aí pegando essas situações e fazendo a pessoa, opa, será que eu estou certo nisso? Estou errado, né? Sempre fazendo refletir, né? Isso mesmo. É por isso que ele é mestre. Isso mesmo. Bom, nós agradecemos os facilitadores, o Wilson Trindade, José Nilson Freire e você, que de vossa casa acompanhando e dando sugestões nas observações, e com a permissão divina nos vemos aqui há 15 dias. Gratidão a todos. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.